Aê, voltei! A volta dos que não foram. Este é o Boto Fé Nesse Som, edição de número... Nossa, faz tanto tempo, é a edição 13. A última foi com a tocha no dia 9 de novembro, que vergonha. Depois de uma longa parada, estou de volta. Eu sou o Felipe Ramos e para quem tá chegando pela primeira vez, o assunto desse podcast é a música brasileira atual. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a todos. Por problemas pessoais, dei um tempo com o podcast. Não vou entrar em muitos detalhes quanto ao motivo. Mas, na hora que vem esse mais, você já pensa, né? Ih, lá vem textão de justificativa. O podcast veio num momento de reflexão sobre a minha vida e acabou que eu tive alguns contratempos para lançar o episódio 13, que tá saindo só hoje. Contratempos que me deixaram muito decepcionado, junto com outras coisas que aconteceram comigo, algumas coisas pessoais. Na verdade, eu já estava com problemas nos episódios anteriores por conta do áudio. E aí nessa parada, acabei me perdendo e como eu faço esse podcast com muito amor, preferi dar um tempo e preparar melhor o produto. E claro, teve todas essas coisas que aconteceram comigo que não cabe entrar em detalhes aqui. Eu tô começando agora com podcast, ainda sou um novato, reconheço algumas dificuldades e quero a sua ajuda. Então é importante que você fale pra mim o que você achou. E não me venha só falar que tá bom. Eu aceito críticas e sugestões, viu? Na verdade, eu quero mais críticas e sugestões porque eu sou iniciante e reconheço isso. Preciso desse feedback de vocês. Mas nós voltamos e eu não vou parar, eu prometo. Eu tô com muitas ideias e quero colocá-las em prática ainda em 2019. A primeira mudança que eu trago nesse podcast é o dia que ele sai. Eu não lanço mais o podcast na sexta, agora eu lanço na quinta, entendeu? Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Eu não vivo só de podcasts, mas espero em breve lançar uma campanha de financiamento coletivo para vocês me permitirem dedicar mais tempo ao Boto Fé Nesse Som. Enquanto isso, eu trabalho em horário comercial, em um emprego que não nada tem a ver com podcasts. Tem um pouquinho a ver, mas é jornalismo, mas não é podcast e não tem nada a ver com música. É pra pagar as contas, né? Pra botar comida na mesa. Se por acaso eu atrasar o lançamento de algum episódio, é porque a vida apertou. Você sabe como é que é a vida de proletário brasileiro, né? Mas eu prometo não parar mais. Não paro. Eu posso demorar algumas horas pra lançar o podcast, mas eu não vou parar como eu parei dessa vez. Até porque eu corrigi os problemas de áudio, reformulei algumas coisas do podcast e também mudei a data de lançamento. Eu adaptei o produto para que ele fosse melhor para vocês e para mim, para não me apertar. Neste ato, pelo menos, eu não fiquei parado. Para quem me acompanha sabe disso. Agora o Boto Fé Nesse Som tem um Twitter ativo, que no caso é o meu pessoal mesmo, mas eu estou utilizando ele para comentar sobre música brasileira. Eu não fazia muito isso, eu tenho uma amiga que reclamava que eu só retweetava, então agora eu tô produzindo conteúdo pro Twitter. E eu também criei um grupo no WhatsApp. Toda sexta-feira eu posto uma lista com os principais lançamentos da semana. Funciona mais ou menos assim. Eu faço uma thread no Twitter comentando as novidades, tudo que lançou na semana, e depois eu posto uma lista mais completa no grupo de WhatsApp. É um grupo bem de boa, só o administrador pode postar. Então não tem aquelas milhares de mensagens sobre assuntos nada a ver. É só música brasileira, só eu que posto. O link para o Twitter e para entrar no grupo estão na descrição deste episódio. Mas o Twitter é fácil, @BotoFéNesseSom. Eu tô no Instagram também, claro. E como no Twitter, eu uso a minha própria rede pessoal. Eu até tinha um Insta pro Boto Fé Nesse Som. Quem foi procurar Boto Fé Nesse Som esses dias e não achou é porque eu excluí. Porque não tava gerando engajamento, essas frescuras de rede social, de algoritmos. Então eu prefiro usar minha própria rede pessoal, que eu já tinha um número de alcances maior do que o da página. E por lá eu acho que eu vou conseguir alcançar mais pessoas, como já estou conseguindo. Eu só mudei a minha arroba, agora você me acha pelo Boto Fé Nesse Som Pod. Boto Fé Nesse Som Pod. POD de podcast. Tá na descrição também o link para o meu Instagram.
Sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque eu tô morrendo de saudades desse podcast. O entrevistado do episódio de hoje é o saxofonista João Batista. Ele é integrante da Semi-Orquestra, big band paulistana que acabou de lançar o seu disco de estreia, que se chama Jogos e Quitutes. O disco tem produção de Cris Scabelo do Bexiga 70, que já foi tema de um dos nossos episódios. Vamos então ouvir o entrevistado deste episódio, João Batista, contando detalhes do primeiro álbum da Semi-Orquestra. Boto fé nesse som, tenho o prazer de conversar agora com o João Batista, ele que é integrante da banda a Semi-Orquestra, que está lançando o seu primeiro disco, o Jogos e Quitutes. João, muito obrigado por atender nosso convite e seja bem-vindo ao Boto Fé nesse som. Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo, uma honra pra gente estar aqui participando do programa. João, explica pra gente primeiramente, você é o saxofonista da banda, é isso? Exatamente, na verdade eu sou saxofonista, eu toco sax tenor na banda. No disco que a gente está lançando, eu também gravei algum sax barítono, que é aquele sax grandão, sabe? Mas eu toco saxofone e eu escrevo boa parte dos arranjos do disco também, sabe? Então, tem esse lugar, assim, o arranjador que toca também, mas tem músicas de outros compositores e arranjadores também no disco. Como é que nasceu a Semi-Orquestra? É o primeiro disco que vocês estão lançando, né? Esse é o primeiro ano de estrada de vocês? Há quanto tempo que vocês estão aí na estrada, sem lançar disco e lançaram só esse ano? Então, aconteceu assim, na verdade, eu estava me formando na faculdade de música, e daí eu chamei alguns amigos que têm uma outra banda juntos, eles já tinham uma banda. Aí eu chamei eles para tocar comigo no final da faculdade, assim, sabe? Tipo, recital de formatura, essas coisas. Aí a gente foi juntando com outras pessoas depois de eu terminar a faculdade, depois de tudo, foi chamando gente. Quando viu, já eram 11 pessoas e a gente já estava fazendo esse som junto. Isso já faz uns 3 anos, mas assim, até a banda ter a formação que tem hoje em dia, que são 11 pessoas, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Então, esse disco novo, ele é o primeiro disco com o qual a gente está saindo, fazendo shows fora da cidade de São Paulo, sabe? A gente ainda não saiu do estado, mas a gente já fez uns 5 shows para fora da cidade, entendeu? Então, na estrada mesmo, a gente está só esse ano mesmo. A gente já tinha lançado um single no ano passado, mas na estrada mesmo é mais agora mesmo, com esse disco, Jogos e Quitutes. E esse nome, Jogos e Quitutes, como é que foi os bastidores aí da construção desse disco? Cara, muito, muito doido essa pergunta, porque foi assim, a gente juntou todas as músicas, né? O disco teve a produção do Cris Scabelo, que é do Bexiga 70, né? O Cris, a gente juntou todas as músicas, te mostrou para ele, daí a gente conversando com ele, a gente se tocou que todos os nomes das músicas ou tinham a ver com jogos, brincadeiras, zoeiras, coisas assim, ou com comidas, cara. Então a gente decidiu colocar esse nome, e não é um nome que ele veio depois da gente ver o nome das músicas, entendeu? Então tem Iguarias do Milho, tem Dibrando, tem Piuí, Fricassê, são várias... tem a ver com o nome que a gente descobriu que as músicas tinham. Então, no fim das contas, o engraçado é que a gente tinha o conceito do disco e não sabia, né? Meio que essa a história. Entendi. Como entrou o Cris Scabelo? Como é que foi a entrada dele nessa leva com vocês? O Cris, a gente chamou ele, a gente conhecia ele assim um pouco, chamamos ele, e daí ele entrou muito num lugar assim, primeiro que ele participou dos arranjos de finalização do disco, então ele ajudou a gente a definir umas coisas assim, sabe? E depois que ele entrou muito num lugar de escolher quais vão ser os timbres do disco, assim, no sentido que escolher qual microfone que a gente vai gravar, escolher como vai ser montada a sala, quem vai gravar junto com quem. Isso define muito a cara do disco, sabe? Não sei se você grava também umas coisas. Cara, isso muda totalmente assim, a cara do disco, entendeu? Então o Cris ele ajudou muito nesse lugar e também na mixagem. O Nicolas Rabinovich fez a mixagem e o Cris participou de várias sessões. Então a cara do disco, assim, em termos de timbre,
tem muita cara do Cris, assim. E o Bexiga 70 é uma clara inspiração pra vocês? Olha, é uma big band de São Paulo também. A gente gravou no mesmo estúdio que eles gravam, né? Que é o Traquitana. Mas o som deles é um pouco diferente do nosso, no sentido que eles fazem uma pegada mais derivada de um gênero musical só, que é o Afrobeat, né? A gente faz meio que o contrário. A gente tenta confluir vários gêneros musicais. Né? Tem guitarrada, tem frevo, tem baião, tem até música contemporânea dentro do disco. A gente tenta confluir tudo isso para uma unidade nossa, entendeu? Eu acho que a gente faz tipo uma implosão e eles fazem tipo uma explosão a partir do Afrobeat, sacou? Integrantes da banda que eu tava vendo aqui, a maioria toca com outras bandas, né? Vocês têm uma experiência larga aí com outros artistas. Isso de certa forma também ajudou a construir esse álbum. Eu vi aqui que já trabalhou com a Nausete, outro que já trabalhou, você parece que já tocou em participações especiais com o Tim Bernardes e assim vai esse monte de artista, que é uma big band, tocando com vários outros artistas, ajudou também a construir esse conceito do álbum. Eu acho que ajuda no sentido que eu acho que a gente mora numa cidade muito cosmopolita, assim, que é São Paulo, né? E São Paulo tem um pouco uma crise de identidade, entendeu? No sentido que a gente não tem nada muito nosso, assim, sabe? A gente vai falando de uma cultura tradicional nossa, é algo muito frágil, sabe? Então, a experiência pessoal de cada um. Então, por exemplo, o David, que é o nosso trombonista, ele toca muito em banda de reggae, cara. Tem uma experiência muito grande em reggae. E ele traz isso para a experiência pessoal dele no reggae, ele trouxe para a banda, entendeu? Então tem o momento do reggae no disco também pensando nessa experiência dele. O Fernando Sagal, que toca com a Nausete, ele tem uma pegada mais de experimentalismo. Então ele compôs uma música que é o Super Sentai, que dialoga mais com esses experimentalismos, etc. E é muito doido. Eu toco numa outra banda também que chama Gran Bazar, né? E nessa outra banda a gente estuda música do leste europeu, música mediterrânea, e eu trago isso também. Então é meio uma mistureba mesmo, assim, sabe? Esse nome semi-orquestra nasceu como? Cara, na verdade nasceu de dois jeitos juntos, assim, foi engraçado. A semi-orquestra é porque a gente não é exatamente do tamanho de uma big band, entendeu? Uma big band geralmente tem umas 19, 18 pessoas, sabe? Nós somos só 11, né? Só 11, 11 é bastante gente, na verdade. Mas, então a gente é como se fosse uma semi-orquestra de música popular nesse sentido. Mas também dialoga porque os meninos que deram esse nome, na verdade não fui eu, mas eu fiz a minha pesquisa de mestrado na área da semiótica. Então ficou a semi-orquestra também por causa do sêmio da linguagem, sabe? Então tem esses dois lados concomitantemente, assim. Aí a gente achou que era um nome bem-humorado, assim, sabe? E pulou pra cima da ideia. Você falou que o álbum tem guitarrada. Eu tava ouvindo o álbum hoje, tem guitarrada, tem frevo. Vocês meio que puxam de estilos regionais do Brasil, né? Você fala também da questão de São Paulo. De São Paulo ser uma cidade cosmopolita. Vocês têm... Todo mundo tá aí, né? Gente de todo o Brasil tá aí. Mas como é que vocês resolveram colocar isso no álbum, na sonoridade de vocês? Por exemplo, a guitarrada, o frevo, a inclusão desses ritmos no álbum. Cara, é uma pergunta muito legal, assim. Eu acho que tem muito a ver com as predileções pessoais dos membros da banda, entendeu? Então, por exemplo, eu estava tocando um tempo com a Márcia Novo, que é uma cantora de Manaus, né? Na verdade, ela não é de Manaus, ela é do Amazonas, ela é de Parintins. Uhum. E daí eu toquei com ela um tempo, e daí eu trouxe para a banda essa coisa do beiradão amazônico, né? Que é um ritmo bem de Manaus, assim, de beira de rio, assim, que eu toquei com ela um tempo. Aí o João Sampaio, que é o nosso guitarrista, estudou pra caramba os mestres da guitarrada, Aldo Sena, Mestre Vieira, Curica, essas coisas, e decidiu trazer também, assim, sabe?
E acabou sendo meio assim esse processo de diálogo com os ritmos do resto do Brasil, entende? Mas a gente tenta fazer isso sempre de um jeito muito respeitoso, no sentido que a gente não fala que a gente é uma banda de frevo e nem que a gente é uma banda de guitarrada, sabe? Mas que as nossas composições acabam dialogando com isso um pouco na medida que isso nos afeta, sabe? Quanto ao que vocês ouvem, o que vocês ouvem assim de música instrumental? O que foi inspiração para vocês, além de, claro, do que vocês já estudaram, dos artistas que vocês já tocaram juntos, desses estudos que vocês fazem, como você disse que já tocou com gente do Amazonas e tal. Mas o que vocês ouviram aí de música instrumental? O que é grande inspiração pra vocês, assim, que falam, nossa, isso aqui é muito bom e vamos fazer uma banda, vamos montar e fazer uma banda também? Cara, tem alguns caras assim mais das antigas, não sei, depende do que é antigas também, né? Por exemplo, o Moacir Santos, né? O Moacir Santos que é um grande compositor, arranjador, instrumentista brasileiro. Ele tem uma obra genial, assim, de arranjo, e é um cara que é bem ligado em banda grande mesmo, assim, sabe? E para mim, é uma referência total de arranjo. Eu sei que os meninos adoram também o Hermeto Pascoal, que é uma influência direta, assim, para o nosso som e para a maneira de conceber a forma musical, etc. É claro que o nosso som difere do dele de vários jeitos. O Fernando, que é o nosso trompetista, ele morou em Cuba um tempão, cara. Então ele tem uma influência direta do som cubano, entendeu? E ele tem composição dele tem uma salsa dele no disco. E daí, assim, já dialoga com essa coisa de Cuba também. E já vai montando esse caldeirão doido, assim, de novo. Só falando do Moacir Santos aí, eu acho que ele é subvalorizado, assim, porque é muito, muito foda. E eu até descobri que o pessoal do o Letieres Leite, mais vão fazer um álbum, uma releitura do álbum dele, né? Cara, eu vi esse show aí, cara. Eu vi um show do Letieres. O Letieres também é grande influência para nós. A Orquestra Cara, Rumpilés, né? puta, total, cara. O Letieres, ele faz um troço genial, assim, um troço fora de série, assim. Eu sou muito admirador. Aí eu vi esse show dele, eles tocaram no SESC aqui em São Paulo, eles tocaram um show do o Letieres, a Rumpilés tocando Coisas, do Moacir Santos, cara. E, puta, é muito foda, muito foda. Porque ele colocou a cara desse universo percussivo baiano dentro do Moacir, mas respeitando muito a obra dele, eu achei genial. Assim. A pergunta que todo mundo que vai falar sobre, que vai perguntar sobre música instrumental, pergunta por que música instrumental, por que vocês gostam de trabalhar o sentido sem a voz, trabalhar o corpo e trabalhar o som sem ter uma voz ali. Eu acho uma pergunta legal também. Eu acho que tem muito a ver com as potencialidades diferentes que a voz e o instrumento têm, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente está trabalhando sem voz, a gente se conecta com o lado musical não simbólico, assim, por assim dizer, mais intrinsecamente, mais diretamente. E os nossos ouvintes também, eu acho, sabe? Porque quando você está ouvindo uma música, uma canção, você presta atenção na letra bastante e você presta também atenção no arranjo instrumental da voz, para além da voz. Quando a gente está tocando uma música só instrumental, eu sinto que a atenção de quem está escutando e da gente que está fazendo, ela é muito mais para o lugar do ritmo, para o lugar do som, do timbre da coisa mesmo, sabe? E fica uma atenção mais focada, assim, para isso. E o que eu acho super legal. Então, basicamente, são potencialidades diferentes, assim, na nossa concepção, entende? Quais são os planos da banda? Vocês estão lançando o primeiro disco? Vocês já fizeram um show de lançamento do disco? Cara, fizemos no mês passado um show aqui em São Paulo, na capital, e agora a gente tá circulando, cara. A ideia é fazer o máximo de show possível pelo Brasil todo, assim. É claro que uma banda grande... É complicado. Tem suas dificuldades de viagem, assim, sabe? Mas o planejamento é esse. Até o final de junho agora a gente tem mais 6 shows marcados.
É tudo fora da cidade de São Paulo, tudo no interior de São Paulo. Vai ter show em Itatiba, em São Luís do Paraitinga, em alguns lugares. Aí a ideia é para o semestre que vem tentar sair do estado de São Paulo, tentar alcançar um público dos estados vizinhos e assim por diante, até chegar em Palmas para visitar você. Com certeza. É. Estamos precisando. Qual o espaço da música instrumental hoje dentro do cenário da música brasileira independente? Como é que você analisa hoje o cenário aí? Tem Bexiga, tem Nômade Orquestra, mas ainda tem muita banda que, por exemplo, tipo Orquestra Rumpilés, não é todo mundo que conhece. Acho que tem gente É, conhecendo a Orquestra Rumpilés com o disco do Baiana System. é. Aí, semi-orquestra, né? Então, tá nascendo agora. Como é que você vê esse espaço que está sendo dado aí para música instrumental? Cara, eu acho que é um espaço cheio de potencial, entendeu? É óbvio que a música com letra ela tem uma ação muito mais direta sobre o público, entende? De tal forma que eu acho que ela toca as pessoas de uma forma um pouco mais direta e acaba envolvendo as pessoas de um jeito diferente da instrumental. Então eu acho natural assim que a música cantada tem um protagonismo maior num país como o Brasil, assim, até porque o Brasil tem uma cultura vocal e oral muito forte. Mas eu acho que a gente tem, cara, primeiro que a gente tem uma tradição e uma história de música instrumental muito bacana, muito legal. Para falar alguns nomes, a gente falou do Moacir, mas a gente poderia falar mais do Hermeto, poderia falar do Gilberto Gismonti e até do Thierry Slate, que você citou. Mas hoje em dia, na cena atual, tem várias bandas e bandas grandes surgindo nessa cena instrumental, que estão sendo cada vez mais valorizadas. Por exemplo, a Quarta B, que é uma banda super bacana das meninas aqui de São Paulo, que fazem releituras de. Primeiro fizeram uma releitura do Moacir, depois uma releitura do Dorival Caymmi. E tem também você falou do Bexiga 70, da Nômade Orquestra, mas tem também várias outras big bands aqui da região que eu conheço, né? As de fora de São Paulo eu acabo conhecendo um pouco menos. Mas tem a Escafandros Orquestra, tem a Nômade Orquestra que você falou, tem a própria Charanga do França, que é do Thiago França. O Thiago França também faz vários experimentos de música instrumental. Tem uma banda aqui de São Paulo que é o Música de Selvagem. Então tem bastante coisa acontecendo, sabe? Que eu acho que é uma coisa bem legal. Então a Uhum. cena tá ativa, é isso que eu tô querendo dizer. E agora nós vamos para um pequeno quadro aqui do nosso programa, o Faixa Faixa, que é o artista explicando faixa a faixa do disco. E aí, vamos fazer aqui com o primeiro disco da semi-orquestra. Eu vou falando o nome da faixa e você vai explicando detalhes, curiosidades, como é que surgiu essa Legal, música, legal. o que você souber, que você puder passar pra gente. Vamos lá, as faixas do disco. A primeira, Iguarias do Milho. Exatamente, é um nome curioso, né? Iguarias do Milho é uma música de composição do Luca Frazão, eu que fiz o arranjo de sopro. A ideia dessa música é que ela tem uma inspiração bem assim no violão brasileiro, você sabe? O Lucas se inspirou muito no violão do Expresso 2222, do Gilberto Gil, e ela é meio que um baião rápido, assim. Nossa. E daí o tema dela, o tema musical dela, ele é bem. Ele dialoga com uma coisa meio country, assim, sabe? Por isso que o Luca puxou essa coisa do milho. Mas e o Luca é totalmente apaixonado por milho, assim, ele tem uma devoção muito engraçada por esse alimento, assim, ele sempre brinca. Se você for abrir o Facebook do Luca Frazão, você vai ver um monte de brincadeira com milho. Aí ele colocou essa coisa de iguarias do milho. Vamos então para a segunda faixa, de Brando. De Brando é uma guitarrada do nosso guitarrista que se chama João Sampaio, e é uma guitarrada que ele fez inspirado no Dibre brasileiro. Na verdade, ele tinha feito inspirado no Ronaldinho Gaúcho,
em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho, só que o Ronaldinho Gaúcho deu umas bolas fora numas entrevistas, ele tirou a homenagem, né? Aí é em homenagem ao Dibre brasileiro, que é uma guitarrada que ela vai meio... vai para um lugar, não vai, ela tem essa coisa da finta, entendeu? E era meio essa ideia. É óbvio que essas relações entre o nome e a música, elas são sempre frágeis, assim, né? Mas a brincadeira da inspiração foi mais ou menos essa. Revoada. Revoada é engraçado porque é a única música do disco que não é de nenhum instrumentista da banda. Ela é de um compositor que se chama Rodrigo Lima. O Rodrigo, ele é natural de Guarulhos, mas ele morou no Goiás boa parte da vida dele. Ele foi meu professor de composição. É um grande compositor de música instrumental e de música erudita também. Ele doou para a gente essa composição, que é Revoada. E é uma composição muito interessante, porque ela é um baião rápido também, e esse baião, as partes dele são totalmente simétricas. Então, se você pegar a segunda parte da música e você coloca ela ao contrário, tipo o disco da Xuxa, assim, sabe? Você coloca ela para tocar ao contrário, ela vai ser igualzinha à primeira parte, entendeu? Ela tem todos esses segredos dentro dela, ela como se fosse uma revoada de pássaros que vai para um lado, vai para o outro, etc. Quarta música, Piuí. Piuí é uma música minha, é um frevo que eu escrevi, e ela antes se chamava Frevo no Trem. A brincadeira que eu fiz com ela, eu fiquei pensando como lidar de um jeito mais abrasileirado, assim, com as harmonias do Coltrane, do Joe Coltrane, o saxofonista norte-americano. E daí eu peguei as harmonias dele e eu escrevi um tema em cima. E era um forró antes. Aí os meninos falaram, vamos pegar esse tema, vamos colocar ele rápido pra caramba, transformar num frevo, etc. E daí eu mudei o nome pra Piuí, né? Que é essa coisa do trenzinho, Piuí. E ficou muito engraçado, porque eu acho que o Coltrane dentro da harmonia, ele já não é muito mais evidente, assim, sabe? Ele já tá mais deixado, tá bem longe, assim, agora, sabe? Mas se for ver a harmonia, ela lembra o Coltrane, né? A quinta é fricassê que fala mesmo? É fricassê, exatamente. Fricassê é aquela coisa jogos e quitutes, né? O iguarias do milho é comidas, de brando é jogos, revoada é mais para jogos, piuí, o trenzinho é de joguinho. O fricassê é uma comida cubana. O Fernando Goldenberg, que é o nosso trompetista, ele compôs essa música e deu esse nome de fricassê. O fricassê, na verdade, no disco ele escreve fricassê, que é como se fosse um fricassê doido, entendeu? O fricassê é uma comida lá que mistura vários tipos de ingredientes meio antagônicos, assim, sabe? É tipo um ensopado meio doido, assim. E daí o Fernando fez algo meio parecido com essa música. Então ela começa com uma salsa, vale dizer que salsa também é molho, né? Em outras línguas. E ele começa com uma salsa, mas passa por um samba, passa por um 6x8, uma coisa mais de terreiro, assim. E tem muita improvisação, como tem na música cubana, né?
pra sexta faixa do álbum, Coringa de Canastra. Coringa de Canastra tem a ver com a antiga geração das big bands de São Paulo, né? A gente quis nessa música fazer uma homenagem às bandas de baile de São Paulo. Então a música é do Fernando Sagawa, que é o outro saxofonista da banda, e a música ela é um bolero. Ela é um bolero que lembra os boleros das bandas de baile, etc. No disco, essa música teve uma participação do Valmir Gil, que é de uma banda que eu não citei ainda, mas deveria ter citado, que é a Banda Mantiqueira, que é uma das maiores bandas de música instrumental do Brasil, né? Ativa até hoje, que é do Proveta, etc. Aí, o nome da música tem a ver com os jogos de carteado, os jogos de baralho, né? Que dialogam, os jogos de baralho já dialogam com essa coisa dos bailes, da melhor idade, vamos falar assim. Vamos lá, Croquetes. Croquetes é uma canção, é a única canção do disco, mas é uma canção sem letra. É uma canção cantada, mas sem letra. É uma música do Caio Barbosa, que é o nosso percussionista. E essa música, assim, na verdade, ela é mais antiga do que o disco. Ela era baseada no violão que ele tocava, que é uma música bem guinga, assim, é um samba rápido. E ela chamava Crocante, Croquetes, etc. Ela não tinha nome. E a gente colocou esse nome e sacou que ela encaixava no nosso disco muito numa conexão entre essas músicas mais animadas e um lado mais experimental que essa música tem, assim, um clima um pouco mais escuro, mais baixo, assim, sabe? Vamos então para a penúltima, Super Sentai. Super Sentai, cara, essa música tem uma história engraçada. Ela é a única música do disco que não são todos os músicos que tocam. Ela é só sopros e um percussionista. Super Sentai são aqueles grupos de super-herói japoneses, orientais, tipo Power Rangers, sabe? E eles fazem várias coisas, né? Lutam contra o mal, etc. E nessa música, o Fernando faz como se fosse um filme de ação, assim, instrumental, sabe? Um episódio de Power Rangers versão 5 sopros e percussão. E ela tem uma peculiaridade que ela é dodecafônica, né? É uma música bem experimental mesmo, assim, bem dialogando com música contemporânea, etc. Última canção do disco. O nome certo é esse, Laga Lions, é isso? Laga Lions. Cara, é um reggae. Esse reggae surgiu... pode ser sincero, né? Não preciso falar. Pode. Legal. Não, surgiu da época que a gente ouvia muito, muito reggae. Eu escrevi essa música numa época que eu ouvia muito reggae, o David também. A gente fazia umas coisas, ficava com uma fome danada e ia num restaurante que chama La Galega. Que tem aqui em São Paulo. La Galega no sentido a galega, né? O galego, né? E comia esfirra pra caramba lá. E daí, nessa época, eu fiz essa música, esse reggae, em homenagem a esse lugar, que a gente chamava de Laga Lions, né? Já dialoguei com essa coisa do Lions, da cultura reggae. Etc. Legalize. Legalize também, tem a ver.
João, foi muito bom conversar com você. Adoraria assistir logo um show da Semi-Orquestra, fiquei curioso. E tomara que vocês rodem o Brasil, que vocês consigam, não sei Palmas, porque ninguém tá vindo em Palmas, então que pelo menos em Brasília, Goiânia, que aí a galera de Palmas vai pra lá. Apesar que o podcast vai pro mundo inteiro, então você que tá ouvindo em São Paulo, Belo Horizonte, sei lá, essas capitais mais próximas de São Paulo, que a galera vá. Porque música instrumental é muito bom e o show, nunca me decepcionei com um show de banda instrumental. E sucesso pra vocês. Muito obrigado demais, Felipe. Obrigado demais. Uma honra total participar do programa. Tudo que vocês precisarem aí, tamo junto. E pro pessoal que tá escutando, procura a gente também no Facebook, Instagram, Twitter. E vem falar com a gente. Se quiser comprar o disco também, a gente envia por correio. Se quiser ver a agenda dos shows, vai estar tudo lá. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Já tá no Spotify, né? Com certeza, o disco já tá no Spotify, Deezer, todos os serviços de streaming. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Grande abraço. Essa foi a entrevista com o João Batista, integrante da Semi-Orquestra. Ouçam o álbum Jogos e Quitutes, ele disse aí no final, tá no Spotify, tá nas principais plataformas de streaming. Galera, ouça nossas playlists no Spotify e na Deezer, é um recadinho que eu tenho importante pra vocês. As recomendações de música agora estão nas playlists Toca Brasil. Toda segunda-feira eu faço Toca Brasil na UFT-FM em Palmas. E logo depois eu libero a playlist de músicas que tocaram no programa. E eu sempre toco lançamentos da semana. Normalmente o programa tem de 12 a 15 músicas, e de 12 a 15 músicas as principais são de lançamentos, então o programa consegue emplacar os principais lançamentos da música brasileira. Na descrição deste episódio estará o link para a playlist do último programa. Para você encontrar a playlist dos outros programas, vai no Insta, vai no Spotify ou procura lá no Twitter. Mas a playlist do último programa, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 24, você encontra na descrição deste episódio. E também, frisando o que eu disse no início, tem o meu Twitter. Toda sexta-feira vai ter lá a thread com as minhas recomendações de lançamentos. Além das playlists Toca Brasil, tem as playlists temáticas. Eu já fiz playlist de sexo, já fiz playlist pra ouvir depois de um pé na bunda e 2 relacionadas aos vazamentos do The Intercept. Ficou curioso? Vem mais por aí. Vai lá no meu Insta, procura nos destaques. Vai ter lá 2 destaques para stories com os links dessas playlists. E no próximo episódio do Boto Fé Nesse Som, tem... Eu me considero um pouco melancólico, assim. Então, quando eu escrevo as letras, elas têm uma carga que às vezes é um pouco pesada, sabe? E eu procurei, assim, mais, principalmente nesse início do projeto, assim, que são os 2 EPs e os singles que tem disponíveis, eu sempre quis jogar, de alguma certa forma, isso de uma forma um pouco mais esperançosa, um pouco para frente mesmo, e não no sentido de uma fossa absoluta, né? O entrevistado é Tágua Tágua. Não conhece? Você vai conhecer na próxima quinta-feira. Voltei pra ficar, viu? Semana que vem estamos de volta, quinta-feira agora, viu? Quinta-feira. Assine o Boto Fé Nesse Som nos tocadores de podcast para você receber a notificação quando sair um episódio novo ou para estar lá na sua lista lá de novos episódios. Não perca o Boto Fé Nesse Som e para isso é importante você seguir. Estamos nos principais tocadores de podcast. Você vai encontrar a gente provavelmente no tocador que você utiliza. Então é isso, pessoal. Até mais.
Tchau.